O Brasil criou 324 mil empregos formais no mês de novembro, segundo os dados divulgados pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. E agora, para falar mais sobre esse assunto, gentilmente nos atende o ministro do Trabalho e Emprego, Onyx Lorenzoni, para fazer uma avaliação sobre esses números. Ministro, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco nesta véspera de Natal. E eu já pergunto para o senhor a expectativa para esse mês de dezembro, que é um mês que muita gente é contratada de forma temporária e com carteira assinada. O senhor acha que esses números estão em alta? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Bom, primeiro, muito bom dia, desejar um Natal feliz e abençoado para todos vocês, para a família de vocês e para toda a família Jovem Pan. É importante lembrar que os resultados do mês de novembro, o mês de novembro é o terceiro melhor mês do ano em geração de empregos com carteira assinada, esses 324.112 empregos gerados, que nos levam a um número de 2.992.000 empregos gerados entre o janeiro e o novembro desse ano. Para um cenário tão complexo que foi o ano de 2020, com aquele fica em casa, né? Que a economia a gente vê depois, onde milhares e milhares de empresas fecharam no Brasil, onde houve um super esforço de todo o time do presidente Bolsonaro, desde o auxílio emergencial, passando pelo benefício emergencial, passando também, né, pelo Pronamp, que permitiu que milhares de micro e pequenas empresas mantivessem as suas atividades. E quando vem a retomada, neste ano, o Brasil responde fortemente. É um número histórico, né, de quase 3 milhões de empregos gerados em 11 meses, o que demonstra o acerto do conjunto de políticas que começaram lá em 2019, com a simplificação, com a revisão de legislação, com a Lei de Liberdade Econômica, com a revisão das normas regulamentadoras, com a simplificação da legislação trabalhista, ou seja, foram uma série de ações que foram desenvolvidas e que permitem que o Brasil, mesmo num cenário complexo para o mundo e também para a América Latina, nós possamos ter um número tão significativo e um recorde histórico nos últimos anos, esses quase 3 milhões de empregos formais gerados no Brasil, ainda num ano onde nós sofremos e muito ainda, principalmente na área econômica, o setor, os desdobramentos dessa pandemia que pegou o mundo e, bom, dentro das 10 maiores economias do mundo, o Brasil tem uma geração de empregos extremamente importante. Ministro, na sequência, os nossos comentaristas, começando por Amanda Klein. Amanda. Bom dia, ministro. Feliz Natal para o senhor também, para toda a sua família. Ministro, eu queria empurrar um pouco para frente e saber sobre as perspectivas para o emprego no ano que vem. A gente viu que houve uma redução, segundo a PNAD contínua do IBGE, do desemprego nesse terceiro trimestre, mas ainda são 13,5 milhões de brasileiros na fila de trabalho e piorou também a qualidade dessa volta do emprego, porque aumentou muito o número de informais, de trabalhadores por conta própria, há muitos subocupados ainda e principalmente o rendimento real caiu 11% em comparação com 2020. Com essa perspectiva de um crescimento menor para 2022, em torno de 0,5%, segundo o mercado financeiro, 1% segundo o Banco Central, como deve ficar essa retomada do emprego? Ela deve ser mais lenta devido à desaceleração da economia? Bom, Amanda, aí nós temos dois universos, né, que a gente tem que olhar, cada um dentro do seu contexto. Nós estamos falando aqui de empregos formais, de empregos com carteira assinada, que nós conseguimos, como eu falei na abertura do nosso programa, de 2019 para cá, caminhar muito na simplificação, na facilitação, né, e na desburocratização, o que permitiu, com os apoios feitos no ano de 2020, que o resultado aparecesse, né, com uma forte geração de empregos de carteira assinada. Tem uma outra realidade, onde tem quase 40 milhões de brasileiros, que é a economia informal. O Brasil, em comparação com os países da América Latina, vem reduzindo e muito a informalidade, mas tem muito para ser feito. Nesses últimos 60 dias, as nossas equipes lá do Ministério do Trabalho têm se debruçado muito sobre essa questão. Nós já enviamos para a Casa Civil uma proposta para criar uma rampa de transição entre a economia informal e a economia formal.
E eu acredito que essas vagas que nós deveremos estimular a sua criação a partir de janeiro desse ano, elas vão poder ajudar o Brasil a fazer esse encontro, né, entre aqueles que historicamente estão na informalidade, para que eles possam, então, usando essa rampa, onde nós conjugamos a experiência com a qualificação, a experiência para os mais jovens e com a qualificação permanente para ampliar as oportunidades, junto com uma economia vibrante como a economia brasileira. Eu acredito firmemente que os resultados brasileiros serão melhores do que os prognósticos que estão sendo feitos nesse momento. Nós não podemos esquecer que a gente tem a Índia, né, entrando como um forte comprador de commodities, né, que se somará à própria China. O próprio conflito hoje existente entre a China e os Estados Unidos, no que diz respeito aos commodities, vai favorecer o Brasil, e eu acredito que, como resultado de um novo crescimento significativo do agronegócio, nós vamos ter impacto tanto no serviço quanto no comércio. É uma coisa importante lembrar que o turismo brasileiro vem respondendo por milhares e milhares de vagas. Nós temos que lembrar que o setor de serviço foi o que mais cresceu no mês de novembro, gerou aí 180.960 novos postos de trabalho. Então, eu acho que aí o Brasil tem um grande potencial para crescer, para muito além daquilo que está previsto pelas projeções econômicas. Ricardo Salles, a sua pergunta agora ao ministro Onyx Lorenzoni. Onyx, bom dia, Tchê. Tudo bem? Bom dia, Tchê. Olha, eu estava pensando aqui sobre a ótica do dever da informação. Uma questão, você citou aqui rapidamente, durante esses 2 anos de pandemia que o governo Bolsonaro vem enfrentando e lutando contra os efeitos negativos sobre a capacidade de trabalho, renda, etc., da sociedade, adotou o governo federal a lógica e o trabalho, né, e toda a orientação para que cuide-se da saúde, da vida, de tudo, comprou vacina, distribuiu vacina, mas também sem descuidar da economia. E muitos estados, para não dizer todos, né, adentraram naquela ótica do fecha tudo, economia a gente vê depois. Como é que a gente explica isso para a sociedade? Como é que se deixa isso claro? Porque me parece que é sim uma questão de dever de informação estabelecer o que o governo federal fez para que a situação não tivesse se agravado ainda mais. Bom, Ricardo, primeiro, prazer em te rever aqui, parabéns por essa função que tu estás exercendo aqui. É importante lembrar que o presidente Jair Bolsonaro, em março do ano passado, foi o primeiro líder mundial que estabeleceu o seguinte conceito: nós precisamos cuidar bem da saúde das pessoas, mas precisamos cuidar também da economia, porque na fome, na miséria e no desemprego, que lamentavelmente é uma companheira frequente dos países latino-americanos, onde nós estamos inseridos, ela mata mais do que qualquer doença, o que também é um fato. Então, de lá para cá, contrariando aquilo que era aparentemente naquele momento, estou falando de março de 20, um senso comum, né, e que estava equivocado, hoje nós sabemos, já há pesquisas científicas que provam isso, nós buscamos um caminho do equilíbrio. E aí foram tomadas muitas medidas, aonde está aí o Pronamp, que destinou bilhões e bilhões de reais para que as micro e pequenas empresas pudessem se manter em funcionamento. Eu posso pegar o exemplo do meu estado. Lá foram 170 mil CNPJs cancelados. Se a gente contar que cada CNPJ, em média, oscila em torno de 4 ou 5 pessoas, nós estamos falando aí de milhares e milhares de empregos, né? Nós estamos falando em praticamente 1 milhão de oportunidades que foram perdidas exatamente por conta de uma decisão equivocada. Nós tivemos também, né, o BEM, o benefício emergencial, manteve quase 11 milhões de empregos com carteira assinada. O BEM deve receber, inclusive, o reconhecimento internacional, porque ele criou um sistema de dar condição da manutenção do emprego formal, e ele também exigia das empresas que ela, pelo mesmo período em que elas tiveram apoio governamental, elas mantivessem as pessoas no trabalho. Isso deu tempo para que a economia reagisse, e eu acredito que nós poderemos até ter algum grau
de perda de alguns postos de trabalho, mas a ampla maioria será mantido, porque a economia já engrenou. E o custo da demissão ele é muito maior, né, do que a empresa não irá se desfazer desse empregado e vai continuar com ele no seu quadro de colaboradores. E, por fim, esse processo de simplificação da legislação brasileira, da desburocratização, da digitalização dos serviços governamentais, isso tem um impacto no cenário de negócios. Para a gente lembrar, o Brasil saiu da posição 124 no Doing Business do Banco Mundial. Nós devemos fechar o ano muito próximos da posição de número 80. Quando nós começamos o governo, o presidente nos fez o desafio para toda a equipe de que a gente tinha que estar entre os 50 países com o melhor ambiente de negócio para as pessoas, né? Que é o ranking do Banco Mundial. Nós estamos correndo atrás disso e vamos chegar muito próximo desse patamar. Então, um país sair do número 124 e buscar se aproximar do número 50 é sim um esforço gigantesco que muitas vezes é difícil de ser percebido, muitas vezes as pessoas não acompanham no dia a dia, mas os resultados têm sido, e a gente tem recebido de todos os setores da atividade econômica brasileira o reconhecimento do esforço que vem sendo feito pela equipe do presidente Jair Bolsonaro. E agora, ele hoje mesmo, ontem, ele noticiou que ele vai sancionar a desoneração de 17 setores por 2 anos, o que vai ajudar a manter esses empregos que nós lutamos tanto para conquistar. Ministro Onyx Lorenzoni, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza, boa noite de Natal e até a próxima. Muito obrigado, um Natal abençoado e feliz para todos vocês.